Bem-vindo de volta às orientações dos concursos distritais de Memorize a Bíblia. Neste vídeo, vou mostrar o que acontece numa ronda normal. Nos próximos vídeos, vou explicar como as rondas são usadas nos procedimentos A, B, C e D do concurso. O MC controla a ronda na folha de tabulação. Escreve o número da ronda embaixo da letra R. Primeiro vem a ronda 1, que será controlada nesse espaço. Depois vem a ronda 2, que será controlada nesse espaço. Depois vem a ronda 3 e por aí em diante. Em cima, vêm os números dos concorrentes conforme o registro sorteado. Chama os concorrentes nessa ordem com número e nome. Concorrente número 1, Januário Romão Wacela. O concorrente chamado chega à mesa onde tem um saco de 100 papelinhos de trecho. Ele tira um papelinho do saco aleatoriamente sem ver e entrega o papelinho ao MC. O MC lê o número e a pergunta sem mostrar o papelinho ao concorrente. Pergunta número 70. Qual é uma maneira de evitar cair em pecado? O concorrente deve recitar o trecho e a referência exatamente da maneira como foi escrita. A única variação permitida é sotaque regional. Na edição 2026 de Memorize a Bíblia, o concorrente será obrigado a citar a referência 2 vezes, antes de recitar o trecho e de novo depois de recitar o trecho. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. O monitor sempre controla cuidadosamente o concorrente que está falando e os outros concorrentes para verificar que não estão comunicando, de qualquer forma, uns com os outros ou com a plateia, ou cometendo um outro tipo de cábula ou injustiça. Caso detectar algo estranho, alerta o MC. Irmão Gustavo, posso ver a sua mão? Ok. Posso ver outra mão? Pode virar assim? Ok, tá certo. Caso o MC verificar que havia injustiça intencional, elimine o concorrente do jogo. Escreve traço na célula daquele concorrente naquela ronda. Escreve uma linha ondulada no resto da sua coluna e despede a ele para sentar na sua cadeira no lado direito. Certo. O concorrente número 5 está eliminado por injustiça. Então, vou pedir para que o irmão Gustavo possa levar os seus pertences, a sua água, e vai sentar no lugar onde estava da outra vez, no lado direito. Pode passar para lá. O cronometrista controla o tempo de silêncio ou de repetição do concorrente, o que é permitido por apenas 60 segundos. Ele não controla o tempo de fala que o concorrente leva, apenas o tempo de repetição ou de silêncio, conforme veremos a seguir. Começa e prepara o cronômetro para começar de zero enquanto o MC lê a pergunta. Quando ele terminar, se o concorrente não começar a falar logo, começa o cronômetro a contar segundos. Quando o concorrente começa a falar, para o cronômetro. Sempre que o concorrente parar de falar ou começar a repetir aquilo que já falou, comece o cronômetro, avançando de onde parou na vez anterior. Sempre que o concorrente recomeça a fala ou avança para falar coisas novas, para o cronômetro. Se o cronômetro chegar a 60 segundos, anuncia logo que o tempo acabou. Tempo. E
Quando ele vier, e quando ele vier, convencerá as pessoas. Convencerá o mundo. Da justiça e do pecado. Do pecado e da justiça. Tempo. Se o cronometrista anunciar que o tempo acabou, o MC escreve X na célula daquele concorrente naquela ronda. É possível que o concorrente comece a recitar o trecho e no decorrer da recitação descubra que era um trecho errado e, nesse caso, ele salte para o trecho verdadeiro. Nesse sentido, o tempo que ele usou recitando o trecho errado será usado como o seu tempo de silêncio ou repetição. Para prevenir esse caso, o cronometrista deve ter um segundo cronômetro que sempre começa a contar tempo de zero logo quando o MC termina de ler a pergunta e continua independentemente do concorrente estar falando ou em silêncio. O cronometrista pode não saber se o trecho é certo ou errado, mas o MC vai saber porque tem o versículo no papel livre. Se o MC notar que o trecho é errado, não reage, para não sinalizar o erro ao concorrente. Apenas no momento, caso haja, em que o concorrente salta para o trecho certo, o MC manda o cronometrista parar o segundo cronômetro. A partir daquele momento, o cronometrista desconsidera o primeiro cronômetro e vira para o segundo cronômetro, retomando se o concorrente fica em silêncio ou se repetir, e parando quando o concorrente fala coisas novas. Quando o segundo cronômetro chega a 60 segundos, o cronometrista anuncia logo que o tempo já acabou. Pergunta número 28. Se não buscamos a Deus, como é que alguém é salvo? Olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra. Porque eu sou Deus. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O concorrente tem o direito de desistir caso note que não irá conseguir continuar com a recitação. Pode mostrar isso com um gesto ou por guardar o microfone. Nesse caso também, o MC marca X na célula daquele concorrente naquela ronda. Pergunta número 59. Como Cristo definiu a vida eterna? Esta é a vida. O juiz tem os trechos impressos, mas esconde-os da vista dos concorrentes por meio de encostar com um papel branco ou outro objeto.
Quando o MC fala o número da pergunta, escreve naquela pergunta o número do concorrente que vai recitar. Enquanto o concorrente recita, presta atenção muito cuidadosa para apanhar e escrever qualquer falha que o concorrente comete, por mais pequena que seja. Se omitiu palavras ou letras, risca, circula ou sublinha. Enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Mais do que todas coisas. Mais do que toda coisa. Se inseriu palavras ou letras, escreve o texto inserido. Enganoso é o coração humano, mais do que todas as coisas. Às vezes, um concorrente comete substituição ou omissão e inserção no mesmo lugar. Enganoso é o espírito, mais do que todas as coisas. Se trocou palavras ou letras, circula e liga com uma linha com setas nos dois lados. Perverso é o coração, mais do que todas as coisas, e enganoso. Quem o conhecerá? Se recitou um trecho que não corresponde à pergunta ou se desistiu, escreve X. Se um concorrente autocorrigir uma falha, marca bom naquela falha. Enganoso são os corações. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. De mesmo modo, se o concorrente acertar e depois repetir com falha, marca a falha. Enganoso é o coração. Enganosos são os corações, mais do que todas as coisas. Para o concorrente não saber durante a recitação se falhou ou não, escreve outras coisas mesmo se não falhou. Se não falhou, escreve certo depois dele terminar. Quando o concorrente termina, o juiz anuncia as falhas, usando esse exato tipo de linguagem para máxima clareza. Omitiu mais do que todas as coisas. Onde diz mais do que todas as coisas, omitiu as. Depois de coração, inseriu humano. Onde diz enganoso é o coração, falou enganosos são os corações. Onde diz enganoso é o coração, falou enganoso é o espírito. Trocou as palavras enganoso e perverso. Na referência, falou capítulo 16, enquanto é capítulo 17. Recitou Isaías 64:6, enquanto era para recitar Jeremias 17:9. Se o concorrente desistiu, não é necessário anunciar as suas falhas. Também o juiz não anuncia falhas que o concorrente corrigiu sozinho. Apenas se não havia falha nenhuma, por mais pequena que seja, ou se o concorrente autocorrigiu todas as suas falhas, o juiz diz certo. Certo. Nesse caso, e apenas nesse caso, o MC marca certo na célula daquele concorrente naquela ronda. Se havia qualquer falha não autocorrigida, por mais pequena que seja, o MC marca X na célula daquele concorrente naquela ronda. Depois de ouvir o anúncio do juiz, o concorrente volta à sua cadeira no lado esquerdo. Mas antes disso, tem o direito de reclamar sobre o relatório do juiz, dizendo que não falhou assim. Onde diz mais do que todas as coisas, omitiu as. Mas eu disse as.
É por isso que o técnico audiovisual deve gravar o áudio de cada recitação e reproduzir o áudio se o concorrente reclamar. Nesse caso, o MC e o juiz usam o áudio reproduzido para determinar se o concorrente falhou ou não, para o MC marcar a folha de tabulação de acordo. O irmão pode reproduzir o áudio deste irmão? São mais de todas as coisas e perverso quem pode ser. Jeremias 17, 9. Se o concorrente volta à sua cadeira sem reclamar, já não pode reclamar sobre aquela recitação. O outro trabalho que o técnico audiovisual faz é de tirar algumas fotos do concurso. Quando o concorrente volta à sua cadeira, o MC deixa o papelinho usado no segundo saco, dobrado de novo. Depois de um concorrente sentar, o MC chama o seguinte concorrente. Concorrente número 2, Cornélio Rui. Quando chega no fim de todos os concorrentes, a ronda terminou. Vamos ver uma ronda em ação. Concorrente número 1, Januário Romão Wacela. Pergunta número 19. Que nível de justiça é exigido diante do tribunal de Deus? Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Onde diz, sede vós, pois perfeitos, disse, sede vós perfeitos. E onde diz, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, disse, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Concorrente número 2, Cornélio Rui. Pergunta número 55. Onde devemos procurar a salvação? Olhai para Deus, pois todos os termos da terra e sereis. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 54, não. Isaías 45, versículo 22. Certo. Concorrente número 3, Hermínia José Mulepinha. Pergunta número 38. Qual é o meio que Deus usa para comunicar a fé salvadora aos seus eleitos? Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Certo. Concorrente número 4, Daniel Gilberto. Pergunta número 25. Deixado a si mesmo, algum homem
é bom o suficiente para habitar com Deus no céu? Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Romanos 3:23. Recitou Isaías 66, 2, parte B, que corresponde à pergunta 24, em vez de Romanos 3:23, que corresponde à pergunta 25. Concorrente número 5. Custódio Gustavo. Pergunta número 4. O que a Bíblia ensina sobre a justiça e santidade de Deus? A Bíblia ensina que Deus é justo e santo. Referência? É Romanos. Capítulo? Todo Romano. Era para recitar Salmo 145, 17. Concorrente número 6. Genita Eduardo Manuel. Pergunta número 21. Qual é o resultado final do pecado? Já que expliquei o que acontece numa ronda normal, nos próximos vídeos vou mostrar os 4 procedimentos e em quais casos deve usar cada um.